Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a recusa, dos artigos científicos pelas revistas. Esse momento de recusa é muito comum, entre os pesquisadores, tanto brasileiros quanto internacionais, porque a revista dificilmente aceita um artigo de cara, sem pedir nenhuma revisão. E hoje eu vou falar dos 5 principais motivos que levam a revista a fazer questionamentos e recusar o seu artigo. Se você tem interesse nesse tipo de assunto e em escrita científica em inglês, já te convido a se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações, porque toda semana tem um vídeo novo falando sobre esses temas. Bom, vamos começar então com o primeiro motivo principal de recusa dos artigos. E aqui eu vou falar de alguns motivos que levam à recusa mesmo, sem pedir alterações. Vai ter alguns outros motivos que são de alteração, e aí você pode corrigir o seu artigo e mandar de novo, mas tem alguns que não, eles simplesmente recusam e você não tem como recorrer. Você vai ter que usar esse artigo em outra situação. Esse é o caso, por exemplo, da escolha da revista, Se você escrever um artigo de uma determinada área, uma determinada sub-área, e você vai submeter para uma revista, você tem que ver se aquele seu artigo está dentro do escopo da revista. E como que você descobre isso? Você descobre lendo as instruções para os autores. E aí lá está especificado, que tipo de artigo que aquela revista publica, qual área, quem é o leitor daquela revista. E aí você vai ver se o seu artigo é adequado para publicar lá ou não. Na verdade, antes disso tudo, você deveria ter escolhido a revista, Escolhe a revista primeiro, depois escreve o artigo. Porque aí, com certeza, você vai atender tudo aquilo que a revista pediu. Mas se você não fez isso, chegou esse momento, é importante olhar se a sua pergunta de pesquisa, a sua hipótese, a contribuição do seu estudo está dentro do escopo da revista. Vocês podem pensar, por exemplo, uma revista da área de saúde que fala com profissionais da saúde sobre o cuidado com pacientes. Mas se o seu artigo é da área da saúde, fala com profissionais da saúde, mas tem mais a ver com o dia a dia do profissional, ferramentas que ele usa, algum tipo de preparação que o profissional precisa, esse seu artigo já não vai estar dentro daquele escopo de olhar para o paciente, porque você está olhando para o profissional. Então é importante ter certeza de que o seu artigo está dentro daquele escopo, porque senão a revista já vai recusar logo de cara o seu artigo, você vai ter que procurar outra revista. O segundo problema também é uma questão bem categórica, fatalista, não sei, de que dificilmente você vai conseguir arrumar o seu texto para publicar naquela revista, que são problemas no desenho de estudo. O desenho de estudo é aquele esqueleto que você fez, para saber para onde você vai com o seu estudo. Qual a sua pergunta de pesquisa, qual o contexto, qual a hipótese, qual a metodologia, e aí só depois chegar nos resultados e analisá-los, Se você tem um problema no seu desenho de estudo, não tem muito como você mexer no artigo e resolver esse problema. Dificilmente você vai conseguir isso. Porque esse problema provavelmente apareceu lá no início da pesquisa, no desenvolvimento da pesquisa, Então, o que você pode fazer com relação a isso? Você provavelmente vai ter que refazer a sua pesquisa. E aí você vai precisar contar com um orientador que realmente aprove o seu desenho de estudo, consiga verificar se está tudo certo para você prosseguir e desenvolver a sua investigação. Em muitos casos, pode ser necessário consultar também um estatístico, porque vários estudos envolvem uma parte de análise estatística e para isso estar bem redondinho, bem correto na hora de realizar a pesquisa e a análise, você vai precisar provavelmente de uma opinião profissional para determinar certinho o tamanho da amostra, como você vai processar esses dados, para poder coletar e organizar isso melhor e ter uma metodologia bem embasada, certo? Então, nesse ponto aqui, se a revista recusa o seu artigo, provavelmente você não vai conseguir arrumar, porque houve um problema anterior, que veio antes do desenvolvimento da pesquisa. Então, você vai ter que fazer uma correção muito grande no desenvolvimento da pesquisa e não só na escrita.
terceiro ponto tem um pouco a ver também com essa questão da pesquisa, né, do desenvolvimento da pesquisa, mas aqui é mais com relação à escrita, e vocês vão perceber essa diferença, né? O terceiro ponto é problemas metodológicos e ou estatísticos. O que acontece? A metodologia é uma seção como se fosse uma receita de bolo, né? Uma receita de alguma comida, né? Você vai explicar os ingredientes que você usou para fazer a pesquisa e vai explicar o modo de preparo. Se isso não estiver muito claro e bem descrito, as pessoas não vão conseguir reproduzir essa receita, né? Então, aqui nesse ponto, muitas revistas questionam coisas com relação à metodologia porque você não forneceu detalhes o suficiente para que outros pesquisadores consigam replicar todos os processos que você realizou. Então, aqui a revista pode pedir que você ou reescreva essa seção ou adicione informações para que fique mais clara a descrição da metodologia. Outro problema que também pode ser apontado pela revista é a questão estatística, né, de coleta e processamento de dados. Se essa análise, né, esse processamento não for bem descrita na seção de metodologia, você pode precisar consultar mais uma vez um estatístico para te ajudar a descrever melhor essa parte. Antes, na verdade, você tem que consultá-lo para você conseguir desenvolver essa parte bem na pesquisa, né? E na hora de escrever, você pode precisar detalhar alguma coisa e esse profissional pode te ajudar. E agora, no quarto motivo, a gente chega em um dos pontos que eu considero ser um dos mais importantes. Não vai ser um ponto de recusa do artigo, dificilmente uma revista vai recusar um artigo só por causa da escrita ruim, né? Mas a revista pode questionar e mandar você fazer muitas alterações por causa dessa escrita. Por que ela é tão importante? Porque é por meio da escrita que a gente acessa a pesquisa, né? Se esse caminho, né? Como que a gente pode chamar isso? Esse código, né? A escrita, ela codifica aquilo que você realizou, né? Se esse código não estiver trazendo a mensagem de uma forma clara, objetiva, organizada, quem ler o seu artigo não vai entender exatamente o que você fez na pesquisa. Percebem que a gente tem uma ponte aqui? A escrita é como se fosse uma ponte, né? Para levar o que aconteceu na pesquisa para o leitor. Então, essa ponte precisa estar bem construída, né? E o que constitui uma escrita ruim, né? O que diferencia uma escrita ruim de uma escrita boa? A primeira coisa que eu entendo que é mais visível, assim, é a organização do conteúdo, a disposição das informações. Então, antes de começar a escrever, você precisa organizar as ideias, tanto na sua cabeça quanto no papel. E eu entendo que quando a gente vai escrevendo no papel ou no computador, né? Quando a gente vai escrevendo, a gente vai conseguindo ver essas ideias melhor e dispô-las da melhor forma. Então, se você organiza de um jeito estranho, talvez numa ordem que não faça muito sentido para o leitor, ele vai ter dificuldade de entender aquilo que você escreveu. Então, o primeiro ponto é esse para garantir uma boa escrita. Organizar as informações de forma lógica, de forma objetiva. Outra característica da escrita ruim é a escrita rebuscada. Muita gente confunde escrita rebuscada com escrita formal, e são coisas diferentes. Você não precisa ser rebuscado para ser formal. A escrita formal, ela comunica de forma clara. Ela não precisa ter floreios, não precisa ter palavras super exageradas que ninguém usa, porque ninguém vai entender, entendem? Então, busquem uma escrita formal, mas não exagerada. Eu vou deixar aqui no card um videozinho que eu já publiquei sobre esse assunto para vocês irem lá ver. Outro ponto que é bem comum, acho que a maioria das pessoas observa isso, são erros de digitação, de ortografia, de gramática, erros de língua mesmo, né? Que um corretor do Word, por exemplo, ou Grammarly, pegariam e te ajudariam a corrigir isso. Então, isso com certeza não pode aparecer num texto, vai deixar a escrita ruim e vai tirar um pouco da credibilidade do seu texto, né? O uso da língua, o uso ruim da língua, tem esse poder de tirar a credibilidade do texto. E outro ponto que vem dentro da escrita ruim são algumas coisas mais técnicas, por exemplo, o uso de siglas e o uso do jargão técnico. Muitas revistas
pedem que a gente não use siglas demais, que a gente dê preferência a usar siglas mais conhecidas, né, pelas pessoas, evitar siglas novas que não são usadas na área, e se você usar, especificar sempre não, né, na primeira vez que aparece, e evitar também termos muito técnicos, porque o ideal é que uma pessoa de qualquer área consiga ler o seu artigo e entenda minimamente o que você fez. Se você enche o texto de termos super técnicos sem necessidade, o seu texto vai ficar de difícil acesso, né? Essa ponte que vai levar a pesquisa para o leitor vai ficar de difícil acesso. Então tenham atenção a isso. Eu quero deixar bem frisado aqui para vocês não terem medo de usarem uma escrita simples e clara na hora de escrever o artigo, porque é dessa forma que vocês vão comunicar de forma mais efetiva a pesquisa de vocês. Então não tenham medo de usar uma linguagem acessível, porque ela vai possibilitar o acesso de mais pessoas à pesquisa. E o quinto motivo tem a ver com tabelas e figuras. E aqui tabelas inclui quadros também, tá, gente? Eu não coloquei quadro porque em inglês a gente costuma ter só table. Fiquem atentos a isso. A gente não tem quadro em inglês, tem table, tanto para quadro quanto para tabela. E figuras. Um dos principais motivos de questionamento da revista com relação a essas ilustrações é a resolução, né? Às vezes não dá para ver direito essa figura, ou então essa figura é colorida e aí a revista publica em preto e branco, então tem que ler as instruções para os autores para saber exatamente como que tem que ser essas figuras. Outra coisa que leva a questionamentos é a disposição das informações nas tabelas e nas figuras. Às vezes você cria um gráfico, né, ou uma tabela e organiza de uma forma que não dá muito bem para ler, você não consegue bater o olho e achar a informação que você precisa. Fica uma coisa um pouco confusa, então é importante ter atenção a isso. Outro motivo de questionamento é a relevância dessas figuras, dessas tabelas para o estudo. Muitas vezes as revistas limitam a quantidade, né, de ilustrações que você pode colocar, por exemplo, você pode colocar até 5 figuras, até 5 tabelas. E aí você coloca mais, então tem tabela que não vai poder entrar. Ou então você quer colocar uma imagem, uma tabela que não vai contribuir em nada para aquela análise, né? Então você vai estar inserindo algo desnecessário no texto para leitura e compreensão do texto, né? E como consequência disso, a gente pode ter inclusive figuras que não são comentadas ao longo do texto, né? Todas as figuras e todas as tabelas que você inserir no seu artigo, elas precisam ser discutidas no artigo. Você não pode colocar uma figura, uma tabela que não tem nenhuma relação para a pessoa olhar aquela ilustração, não entender para que serve, não tem nenhum lugar no artigo que fala sobre aquilo, né? Fala sobre aquela ilustração. Então é muito importante que você comente, né? Quando a pessoa olhar a ilustração, ela tem que ver o que você descreveu lá no texto como uma interpretação da ilustração e analisar a figura ou a tabela. Então precisa estar conectada essas duas coisas. Se for uma figura solta, não tem nenhuma utilidade naquela pesquisa. E agora eu quero saber de vocês quais outros motivos que já apresentaram para vocês para recusar algum artigo ou para pedir alterações. Comentem aqui embaixo para a gente continuar conversando. E se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo com outros motivos que vocês comentarem aqui ou que outras pessoas comentarem na internet, aí eu posso pesquisar para ajudar vocês a resolverem essas questões, até mesmo antes de escrever o artigo e de submetê-lo para publicação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo.